Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, bem-vindo torcedor bianconero, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Hoje dia 7 de abril, até rimou, e já sabe, no fim do mês eu vou sortear mais um brinde exclusivo, mais um produto oficial da Juventus de Turim. Para isso você tem que ser inscrito e ficar muito atento aos vídeos aqui do Finestra, porque no fim do mês tem mais um sorteio. Agradeço aqui a todos que comentam, é importante o comentário, principalmente deixar o like, porque o like vai divulgar, né, para os outros telespectadores da internet. Abriu para fechar na Chevrolet. Opa, propaganda. É que é o seguinte, eu deixo uma tela aqui que fica mostrando ao vivo. No caso aqui é webcam de Assis, mostrando a cidadezinha de Assis à noite. É ao vivo, eu estou vendo aqui a igreja de San Rufino, a praça de Assis fica ligado aqui. Em outras localidades da Úmbria, eu que estive lá recentemente, e é legal a gente olhar lá, já é madrugada, a gente vê os carros parados na rua, poucas pessoas circulando, é bonito ver a cidade de Assis, e aí ver essa propaganda aqui. Enfim, e o like, ele acaba sendo a propaganda do Finestra para, né, esse vídeo ficar aí rodando para outras pessoas que possam se interessar pela Juventus. Tem muita gente que conheceu o canal porque de repente apareceu ali, e apareceu ali porque justamente o número de likes. É por isso que eu peço a vocês para que possa o canal chegar a outros juventinos, e é muito bacana quando eu falei do sorteio, né? Um grande abraço para Roraima, onde o Dilon Rosário que venceu o sorteio aqui. E um abraço para o Paraná, que é aqui pertinho mais ou menos de São Paulo, razoavelmente perto, né? E abraço aí para o nosso glorioso Júnior Lukaszewski, que venceu o último sorteio. E já que é hora de dar abraço, também para o inscrito Lucas Bissoli, que esteve ontem no Allianz Stadium pela primeira vez, vendo a Juventus. Com certeza uma emoção muito grande para ele, que foi pé quente, né? Ele até viu o Di Gregório pegar o pênalti. Muito bem, estou tentando aqui deixar um pouco mais leve o ambiente, porque não tinha como não fazer vídeo. Vocês viram aí o que rodou hoje, o que circulou de informações sobre o Vlahovic. Vou esclarecer porque tem gente falando que é 2 semanas, 3 semanas, é um pouco mais, tá? E sobre o Perin. Vamos começar pela parte boa, né? O Perin não tem nenhuma lesão constatada, né? Talvez já possa estar à disposição, aliás, pode ser titular na próxima partida, ele que vinha sendo titular, mas diante da moral que o Di Gregório ganhou, talvez, vamos ver o que acontece. Não dá para dizer que o Perin vai voltar para a titularidade agora, né? Porque talvez para dar moral pro Di Gregório, o Spalletti prefira manter o Di Gregório. Apesar de não ser grave, o Perin não ser uma lesão constatada que vai ter que passar por cirurgia ou coisa parecida, tem que ver também se ele vai estar em condições, né? Dia a dia ele vai melhorar essa parte aí, mas não é nada grave do Perin, menos mal. E a péssima notícia é o Vlahovic. Alguns lugares colocando como 2 semanas, outros até 3 semanas. A verdade é que ele vai ficar um mês parado, tá? É um mês, não é 3 semanas, não é 2 semanas, é um mês. Se ele voltar antes, ele vai queimar a etapa e pode se lesionar de novo. E aí eu já deixo aberto aqui espaço para vocês darem a opinião de vocês. Eu mudei um pouco de opinião quando eu vi a notícia de manhã. Eu já pensei que é melhor a Juventus não renovar com ele, e independente dos valores, porque não adianta você renovar se for um valor, se ele baixar o salário, vale a pena renovar, não. Não é porque ele vai ganhar menos que você vai renovar com um jogador que tá toda hora quebrado, né? Não vou usar aquela palavra, tá bichado, não é legal. Mas vocês podem pôr aqui tranquilo a palavra que vocês quiserem, tá? A lesão que ele teve foi no aquecimento, ele entrou em campo, aqueceu, ok, mas depois, durante o jogo, naquela corridinha na lateral do campo, ele sentiu a panturrilha e, enfim. Não tem nada a ver com a lesão que ele se recuperou,
tá? Então é uma outra situação, é azar mesmo, para não falar outra coisa. Então, por não ser a mesma lesão, a gente tem que encarar como azar mesmo, não que um cara que não tem... Porque quando é seguidamente no mesmo local, é complicado. Fica a impressão que não vai recuperar nunca. Eu me lembro um jogador do Palmeiras, o Valdívia, ele tinha um problema crônico. Eu conheci o médico que tratou do Valdívia. Era um problema crônico, tá? E tinha muita gente maldosa dizendo que ele era chinelinho. Não, ele não era chinelinho, não. Ele tinha um problema crônico e ele tinha que dosar as partidas que ele podia jogar. Ele não podia jogar 10 partidas seguidas nunca. Não é um problema crônico do Vlahovic, é um problema que foi resolvido, só que essa lesão de ontem não tem nada a ver, é uma nova lesão. Claro que a gente fica sempre com desconfiança, com o pé atrás, e começa a falar, bom, o jogador já chegou num ponto que tudo vai machucar, outras partes do corpo vai lesionar e precisa ver se vale a pena renovar ou não. Não sei como que a Juventus vai avaliar isso, não sei como que fica agora a renovação dele, sinceramente, não tenho essa informação. Acredito que se realmente é uma lesão que foi muito azar ontem, e que daqui um mês ele está inteiro, zerado, não teria problema. E aí eu vou dar um machismo, tá? Como eu disse, eu não tenho informação, eu acho que a Juventus vai renovar do mesmo jeito. Porque, como eu disse, não é uma lesão... Vamos imaginar que não tivesse tido o problema que ele teve na partida com a Fiorentina, que deixou ele fora 4 meses. E ele tivesse só se machucado ontem. A gente ia enxergar de uma outra forma, né? Um mês parado, justo na reta final, enfim, que azar e tal. Como ele acabou de voltar dessa lesão, fica essa impressão de que o cara é de vidro, e não é bem assim, tá? Então vamos esperar ver o que a Juventus vai fazer. Eu não vou aqui julgar, não sou médico, e numa dessas o cara recupera bem um mês, e aí o ano que vem começa a voar, jogar bem, e a gente se arrepende. Então é só para dar informação mesmo, que é um mês, tá? Não é 15 dias, antes fosse 15 dias. Praticamente fica aí a temporada dele comprometida. Um mês é muito tempo, né? No mínimo 4 jogos, faltam 7 para acabar o campeonato. Não sei se vai ter uma semana que vamos jogar 2 vezes, enfim. Só que eu tô com meio carrancudo porque ontem foi um dia atípico, feriado na Itália, o jogo foi 1 da tarde, horário aqui do Brasil. Geralmente eu fico para ver a coletiva do Spalletti, né? Antes de fazer os vídeos quando o jogo é sábado ou domingo. Ontem não. Ontem, por ter sido 1 da tarde, e depois até fui dar uma volta aí, eu não fiquei para ver a coletiva do Spalletti, eu vi ela mais tarde, né? E é preocupante as declarações do Spalletti. Eu não morro de amores pelo Spalletti, tá? Não é o meu treinador preferido, mas é um treinador experiente que tem um título no currículo, não é uma aposta. É diferente do Tudor, é diferente do Thiago Motta, é diferente de um treinador que não tem... por exemplo, o Sarri foi campeão no Napoli, mas o Sarri falava mal da Juventus. O Spalletti fez a tatuagem, ok, mas ele nunca falou mal da Juventus, né? Até porque ele treinou Roma, treinou Inter, treinou vários clubes, né? Não é diferente do Sarri, que era muito identificado só com o Napoli. E ele está fazendo um trabalho razoavelmente bem, né? Não é um futebol de encher os olhos, mas se não fosse ele, eu acho que a gente estava bem longe da Champions há muito tempo. É o que tem para hoje, não é assim que vocês costumam dizer aqui no Brasil, então. Mas as declarações dele ontem me deixam com um ponto de interrogação em relação à renovação. Foram declarações pesadas. Eu vou resumir 2 pontos que me chamaram a atenção. Ele elogia o primeiro tempo do time, fala que o time foi muito bem, muito acima, jogando bem, inclusive, e ele fala que no segundo tempo é um time irreconhecível, né? Coisas que o torcedor tem que falar, mas não o treinador daquele jeito, e dizendo que é um time que apaga, e não é um ou outro jogador, ele diz que coletivamente o time apagou no segundo tempo, e que isso não se pode permitir, que isso é inadmissível, né? Quase fazendo uma comparação com o que o Crespo, ex-treinador do São Paulo, um abraço para os São Paulinos do canal, falou recentemente, falou que esse time aqui a gente não vai ser campeão. É uma comparação esdrúxula, mas para quem não viu a coletiva, eu estou resumindo o que ele falou. E aí o outro ponto que me chamou a atenção é assim, eu não consigo, com esse material humano que nós temos, jogar. E amanhã, que time nós seremos na próxima partida? Que time nós vamos ser nos próximos jogos? Eu não sei se ele falou isso
para incorporar um personagem de fachada, né? Para cutucar algum jogador, ou se ele falou sincero, se foi para de repente cutucar a diretoria, o Welcome, no caso. O fato que é muito pesado ele falar assim, com o material que eu tenho aqui, já há 7 meses, eu não consigo fazer um time jogar com uma regularidade. Faz um jogo bom hoje, amanhã joga mal, porque ele fez essa distinção do primeiro tempo ser um time e o segundo tempo ser outro, e ser os mesmos jogadores. Não é que ele mexeu os 11, ele trocou só o goleiro praticamente, né, no intervalo. Então, por isso que eu não gosto de cravar as coisas, né? O Spalletti deve renovar, mas depois de ontem eu sinceramente não sei, tá? O problema, eu até vou mandar outro abraço aqui, né, pro Robson Alegre, que é um grande inscrito aqui do canal, ele adora o Maresca. Eu gostaria de ver o Maresca um dia na Juventus, eu não sei se agora, não sei se é o momento ideal. O problema de você mandar o Spalletti embora, ou melhor, de você não renovar com o Spalletti, não estou dizendo que a Juventus não vai renovar. Atenção, hein? Atenção. Estou dizendo que Mário, fiquei com uma dúvida depois dessa declaração dele de ontem. Eu acho que ele vai renovar, mas assim, no fim, as contas vai renovar. Mas, como eu sempre tenho um pé atrás, por outro lado, se por um lado eu tenho o achismo que ele vai renovar, eu fico com 1% de dúvida depois dessa declaração. O problema não é não renovar com o Spalletti, o problema é sempre aquilo que eu falava na época de mandar embora o Alegre. Quem vem? Porque mandar ou não renovar é muito fácil, você não precisa fazer força nenhuma. Mas para trazer, tem que trazer alguém competente também. E às vezes aquele cara que a gente quer, eu também gostaria de ver o Maresca, ou o próprio Antônio Conte de volta. O Conte eu sei que vem, mas outros treinadores que muitas vezes nós torcedores idealizamos, o cara às vezes não quer vir. E nem é questão financeira. Eu vejo muita gente falar do De Zerbi. O De Zerbi não gosta da Juventus. O De Zerbi é um Sarri sem grife. Ele odeia a Juventus. Então tem que pensar nisso também, às vezes o torcedor quando fala, eu iria atrás de fulano, mas fulano quer vir? Porque se o cara não quer vir, o cara vai vir aqui, vai pegar o dinheiro, multa contratual, tudo aquilo que a gente já sabe nos dias de hoje. Então, o problema de você não renovar com o treinador ou mandar embora é que você tem que ter um cara já na mão para substituir, né? Mas alguém que seja real, não aquilo que é dos nossos mundos, dos sonhos do torcedor. Mas foram pesadas as palavras do Spalletti, né? Dizer que ele não entendeu ainda o material humano que ele tem na mão, que ele não consegue fazer jogar, ou ele ainda dizer que que Juventus vai ser no próximo jogo. Complicado isso aí, né? Então, é difícil. Eu vou terminar o vídeo. Saiu em algum lugar aí, eu li, e é verdade, a Juventus fez uma sondagem pelo uruguaio Darwin Nunes, que joga no Al Hilal. É Al Hilal que fala? Antigamente seria a posição de ponta esquerda, né? Um ataque caindo pela esquerda. Não existe mais essa expressão, mas só para vocês terem uma ideia. Não conheço ele, tá? Conheço de falar, ouvi falar dele, tá? Mas não vejo o futebol dele, não assisto o Sauditão, Campeonato Saudita, mas enfim, a Juventus entrou em contato com ele, tá? Como tem entrado em contato constantemente com o Bernardo Silva. É o que eu posso falar para vocês. É isso. Foi só para falar da lesão do Vlahovic e do Perin, muito bem esclarecido, desse contato e essa dúvida que ficou em relação ao Spalletti. Eu espero que ele renove, porque ele está fazendo um bom trabalho, acho que ele é o treinador justo nesse momento e até para o próximo ano. Claro que precisa de reforço. Precisamos de um atacante. Não dá para o Jonathan David, não dá para o Openda. Precisamos de um atacante urgentemente. Claro que outras posições também, mas é fundamental ter um bomber ali na frente. Um cara que faça gols. É isso. Like no Finestra Bianconera. Uma boa terça-feira a todos vocês. E sempre, 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 Forza Juve, fino alla fine. Tchau.